A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 11. O título diz: O filho da viúva de Naim. Verso 11: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, Jesus. Prepara a sua Bíblia, seu papel e sua caneta e vamos adentrar na poderosa palavra de Deus. Eu tenho uma palavra muito forte hoje. O filho da viúva de Naim. Aleluia, Jesus. Verso 11 fala: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aleluia, Jesus. Essa mulher, a viúva de Naim. Imagina agora a situação dessa mulher. Viúva, perdeu o marido. Já era uma situação pesadíssima. Mas agora, essa mulher perde seu filho. A Bíblia fala que é o único filho dela. E contrária à lei da natureza. Porque pela lei da natureza, os filhos sepultam os pais. E aqui não. Aqui a mãe estava sepultando o seu filho. Então imagina o tamanho da dor. É inimaginável. Perdeu o esposo e agora sepultando o seu filho. E ela está indo no caminho do cemitério. Uma grande multidão seguindo o enterro, o cortejo. E Jesus entrando na cidade com outra multidão e alguns dos seus discípulos. Uma multidão
seguindo o defunto. Uma multidão seguindo Jesus. Você observa essa palavra? Uma multidão segue Jesus e uma multidão segue o defunto. E está acontecendo dessa mesma forma nos dias atuais. Muitos líderes mortos, muitos líderes seguindo muitos líderes que já são defuntos e multidão de pessoas seguindo esses líderes. Líderes esses que não entrarão no reino e vão fazer com que muita gente também deixe de entrar no reino. Toma cuidado. Ter a multidão não significa que tem vida. Ter a multidão não significa que Jesus está lá. Ter a multidão não significa que os céus está aprovando. Ei, cuidado. Ei, multidão, cuidado. Ei, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque são multidões seguindo defuntos. São multidões seguindo líderes que já estão mortos. Mortos para o pecado, mortos para a palavra de Deus. Se a multidão está seguindo, nem sempre significa que Deus está presente ali. Uma multidão seguia o defunto, o filho da viúva de Naim, o cortejo, e a outra multidão seguia Jesus. Toma cuidado. Toma cuidado com as falsas doutrinas, com os ensinamentos de quem já está perdido para o pecado e que adaptar a palavra de Deus para o seu bel prazer. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. A multidão que está com Cristo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão. Uma grande multidão está seguindo Jesus. E uma grande multidão está seguindo o defunto. Cuidado com as multidões. Cuidado com as multidões e com os líderes que já estão mortos. Cuidado com as multidões e com os líderes que já estão mortos. A mulher viúva perde seu único filho. Filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Verso 13. Aleluia, Jesus. Jesus, vendo-a,
mulher viúva, perdeu o esposo, agora perde o seu filho. Quantas pessoas nessa situação não pensariam que Deus abandonou elas? Quantas pessoas nessa situação não falariam: eu estou sozinho, eu estou perdido, eu não tenho ninguém? E quantas pessoas estão falando agora diante da tribulação: eu não tenho ninguém? Quantas pessoas estão falando agora diante da tribulação: eu não tenho ninguém? Quantas pessoas estão agora achando que estão desamparados, que estão sozinhos no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade? Mas observe esta palavra: Jesus, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus vendo-a, eu quero te falar nesse dia, nessa hora, Jesus está te vendo agora, Ele está te contemplando agora. Por mais que você ache que está sozinho, por mais que você ache que está descendo a sepultura, por mais que você ache que está perdendo, eu tenho essa palavra para ti agora: Jesus está te vendo agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Jesus está te contemplando. Jesus está te vendo. E Ele virá ao teu favor. Levanta a mão. Ele virá ao teu encontro, porque Ele está te contemplando agora, no meio dessa angústia, no meio dessa dor. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus sentiu a dor daquela mulher, da viúva de Naim. Jesus sentiu a dor daquela situação. Jesus nos contempla. Jesus sabe a nossa dor. Jesus sabe o que nós estamos passando. Ele se move de íntima compaixão pelas nossas vidas. Ele não se move só como quem sabe, como quem está sabendo. Não, Ele sente a nossa dor. Ele sente a nossa aflição. Na viúva de Naim, Ele se move intimamente, no mais profundo dele, de compaixão por ela. E Ele fala: não chores. Oh, aleluias, não chores. Primeiro, Jesus está contemplando a nossa luta. Segundo, Jesus não está só apenas contemplando, Ele se move de íntima compaixão. Ele está sentindo a nossa dor. E terceiro, não chores. Esse não chores não é um não chores comum. Ah, meu filho, não chora. Está doendo, mas não chora. Não é um não chore de consolo. O não chore de Jesus não é um não chore de consolo, é um não chore de decreto. Está encerrado
o teu pranto. A partir de agora, não chore, acabou por quê, pastor? Porque Jesus chegou, aleluia. Acabou por quê? Porque eu cheguei, aleluia, no meio deste funeral, no meio deste cortejo fúnebre. Mulher, não chore, mas não chore porque eu vim te consolar, não chores, porque acabou agora o teu tormento, porque eu cheguei. O não chore de Jesus não é consolo, o não chore de Jesus é decreto, acabou, está encerrado, acabou o funeral, acabou o cortejo, acabou a tribulação. Não chore, porque Ele está botando um ponto. Levanta-se a mão em nome de Jesus. Ele está botando um ponto final agora. Ele está botando um ponto final nessa situação de morte. Ele está botando ponto final nesta situação de tribulação, de peso, de angústia. Ele está pondo um decreto sobre a vossa cabeça. Está pondo um fim. Não chore, que acabou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele se move de íntima compaixão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O não chore de Jesus não é consolo, mas é decreto. O não chore de Jesus é decreto. Aleluia, Jesus. Não chore. A vida daquela mulher tinha sido marcado pela morte do seu marido e agora mais uma vez a morte do seu filho. Mas Jesus se move de íntima compaixão sobre a vida daquela mulher. Mas olha até onde ela chegou. Ela chegou até o caixão. Ela chegou até o cortejo fúnebre. O que isso significa, pastor? Que às vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. Às vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. Aleluia. Olha o limite da viúva de Naim. Cortejo fúnebre, caixão. Olha o limite de Moisés. O limite de Moisés era o mar. Moisés só podia ir até o mar. Era o limite, ele não podia mais fazer nada. Mas quando chegou no limite de Moisés, Deus interviu, Deus proveu, Deus entrou com a providência, abriu o mar. Quando chegou no limite da viúva de Naim, Jesus chegou e falou: não chore, aleluia, porque já acabou o teu limite, você foi até onde dava, a partir de agora eu tomo conta, a partir de agora eu faço o milagre. Então muitas vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. E no nosso limite, Deus tem milagres para as nossas vidas. No nosso limite, o mar vai se abrir. No nosso limite, haverá milagres.
Então não chores. Não chore. Aleluia, Jesus. Anota mais isso aí. Aleluia, Jesus. Às vezes um milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. Às vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. Às vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluias, está chegando. Aleluia, Jesus. Às vezes um milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Verso 14. E chegando-se, primeiro Jesus dá um decreto: não chores. Verso 14. Chegando-se, tocou no caixão, no esquife, e os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta. Jesus, ele não chama o jovem de defunto. Ele não chama o jovem pelo rótulo. Para aqueles que estavam ali, o jovem era um defunto, era um morto. Mas Jesus não chama ele de morto. Jesus não chama ele pelo que rotularam ele. Jesus não nos chama pelos rótulos que colocaram sobre nós. Para Jesus, ele não era o morto. Para Jesus, ele não era o defunto. Para Jesus, ele era um jovem. Jesus fala assim: jovem, levanta-te. Aleluias. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. Não importa os rótulos que colocaram sobre você, não importa os rótulos que te rotularam, o que importa é que Jesus está te chamando hoje. Mulher, levanta-te. Jovem, levanta-te. Homem, levanta-te. Para mim você não está morto, para mim você não é defunto, para mim você é alguém que está vivo, é alguém que precisa se levantar, é alguém que precisa se posicionar. E eu te chamo, mulher, hoje eu te chamo, homem, levanta-te. Aleluias. Sexto, Jesus não nos chama por rótulos.
Jesus não nos chama por rótulos. Jesus não nos chama por rótulos. Aleluia, Jesus. E chegando-se, tocou no esquife, os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar, aleluias, e entregou a sua mãe. Aleluias. Jesus, ele não estava apenas entrando em Naim, ele estava entrando na vida da viúva. Aleluia, Jesus. Ele não estava apenas entrando na cidade, ele estava entrando na causa da viúva. Aleluias. Jesus, ele é aquele que faz o fim virar começo. Você não entendeu essa palavra? Jesus é aquele que faz o fim virar começo. Para a mulher da viúva, para a viúva de Naim, acabou, tinha acabado, era o fim. Aí Jesus chega e toca no esquife. Não chores, libera o decreto, chama menino, jovem, levanta. Aleluias. Esse fim vai virar começo. Aleluia, Jesus. Jesus é aquele que desfaz o funeral. Jesus é aquele que cancela o sepultamento. Quantos olharam para você e falaram: está morto, está morta, acabou, aleluia. Mas eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Jesus é aquele que faz o fim virar começo, que desfaz o funeral. Oh, aleluia, Jesus. Jesus é aquele que muda a direção. Anota isso aí. Jesus faz o fim virar começo. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus muda a direção do cemitério na cruz. Ele mudou o nosso destino. Na cruz, Ele mudou o nosso destino. Aleluia, Jesus é aquele que muda a direção. Vamos continuar aqui no texto. Vamos voltar mais um pouquinho. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Primeiro, Jesus fala com a mulher: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Primeiro, Jesus fala com a viúva, com a mãe. Observe esta palavra. Depois, Jesus fala com o jovem, com o defunto. Primeiro, Deus fala com quem está vivo, para depois falar com quem está morto. Você pegou essa palavra? Aleluias. Primeiro Deus fala com quem está vivo,
Quem está vivo aí? Aleluias. É você, é você. Então a palavra é para ti. Depois que Deus falar para ti, depois que Deus falar contigo, aí Deus vai falar com quem está morto na tua casa, com quem está morto na tua família. Mas primeiro segura que a palavra é para ti. Aleluia. Porque Deus fala com aquele que está vivo primeiro, para depois falar com o que está morto. É por isso que Deus está falando contigo agora. Aleluia, Jesus. Deus fala primeiro com a viúva. Aleluias. Deus fala primeiro com quem está vivo, para depois Deus fala primeiro com quem está vivo, para depois falar com quem está morto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Primeiro Deus falou com a viúva, e vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela, disse, e compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Verso 15. Assentou-se e começou a falar. Deus chama o jovem da ordem: levanta-te. E quando ele se levanta, ele começa a falar. Sabe por quê? Porque quem está vivo fala até sentado. Quem está vivo fala até sentado. Quem está vivo fala de qualquer lugar, de qualquer posição. Ele pode falar. Ele pode falar de Jesus. Ele pode falar do Evangelho. Ele pode fazer a obra de Deus, independente da posição em que ele está agora. Eu não estou totalmente de pé, mas estou sentado. Mas está vivo, filho? Estou. Está viva, filha? Estou. Então pode falar do amor de Deus, pode falar de Jesus, pode falar da palavra, pode clamar, pode orar, pode impor as mãos, pode levantar, pode reagir. Porque quem está vivo fala até sentado. Aleluia, Jesus. 9. Quem está vivo fala até sentado. Quem está vivo fala até sentado. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Anota isso aí, sublinha isso aí.
e entregou a sua mãe. Sabe o que significa essa palavra? E entregou a sua mãe significa que Deus entrega o troféu para a pessoa certa. Oh, aleluia. Às vezes o homem pode errar, mas Deus não. Aleluias. Às vezes o homem pode se enganar, mas Deus não. Deus sabe para quem entregar o troféu. Deus sabe para quem entregar a medalha. Deus sabe para quem entregar, aleluias, a vitória, o troféu, aleluias. O troféu vem para a pessoa certa, porque Deus sabe quem é a pessoa certa. Deus está contemplando, está te entregando o troféu. Oh, aleluia. Em o nome de Jesus. E entregou a sua mãe, e todos se apoderou de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E esse foi o milagre da viúva de Naim. Aleluia, Jesus. Cuidado com as multidões e com os líderes que já estão mortos. 2, ele está te vendo. 3, ele se moveu de íntima compaixão. 4, o não chore de Jesus é decreto. 5, às vezes o milagre só acontece quando chegamos no nosso limite. 6, Jesus não nos chama por rótulos. 7, Jesus faz o fim virar começo. 8, Deus fala primeiro com quem está vivo para depois falar com quem está morto. 9, quem está vivo fala até sentado. E 10, Deus sabe para quem entregar o troféu. Aleluia. Glória a Deus. Entregar o troféu. Deus sabe para quem entregar o troféu. Você que ficou até agora em mais um Bíblia, papel e caneta comigo, que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.